Boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Destaque, através do nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque, através da nossa live no Facebook, Jornal Destaque, ao nosso site destaque.tv. Hoje o programa Tarde em Destaque, nós temos a grata satisfação de termos aqui nossos estúdios no bairro São Sebastião, em Esteio, o Tenente Coronel José Nilo Correia Alves. Boa tarde, muito obrigado pela sua vinda hoje aqui no jornal, na rádio. Ele que é o nosso articulista aqui do nosso Jornal Destaque, colunista, todas as quintas-feiras, aborda a questão da segurança, não só no panorama local, mas no âmbito regional e também nacional, no qual estamos vivendo, que é hoje, na situação principalmente do nosso estado do Rio Grande do Sul, um dos problemas sérios. E a Brigada, mesmo com alguns obstáculos, trabalha arduamente 24 horas por dia, 365 dias, defendendo o cidadão de bem, o cidadão que trabalha, que paga seus impostos em dia, que luta diariamente pelo seu trabalho. E a Brigada, que é uma instituição de respeito e de nome, não só na cidade, como em todo o estado, e todas as brigadas, a Brigada Militar do país, também merece todo o nosso respeito e o nosso reconhecimento. Mas hoje o Tenente Coronel José Nilo vem por um motivo muito especial. Muito boa tarde, muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, Anderson. Satisfação estar aqui conversando contigo e para todos os ouvintes da Rádio Destaque. E dizer que o principal motivo, né, da minha vinda aqui hoje, na realidade, é de despedida, né? Que depois de 2 anos de trabalho em Esteio, de envolvimento com a comunidade esteiense, nós estamos sendo transferidos, né, de unidade, em razão de promoção, bem verdade, mas sempre fica um gostinho amargo, né, da despedida, depois de tantas experiências vividas juntos aí, e acompanhando o desenvolvimento e torcendo por Esteio. Então, onde nós estivermos, levaremos Esteio no coração. Sem dúvida. O senhor sucedeu hoje o atual secretário de Segurança Pública do município, Roberto Damasceno. Como é que foi pegar a nossa Brigada Militar aqui de Esteio, que é uma instituição, um batalhão que trabalha arduamente, como já havia citado anteriormente, diariamente, 24 horas por dia, tem uma sede boa na rua São Jerônimo, aqui no centro da cidade, tem um grupo forte, guerreiro, unido. Como é que foi pegar essa instituição e neste trabalho durante esses 2 anos de atuação em Esteio? Nós assumimos o comando em 15 de julho de 2015, né, substituindo o hoje secretário de Segurança do município, Roberto Damasceno. E naquela época, recordo que chegamos em meio a uma tragédia das enchentes no município, então já vivenciamos aquele momento. E, como tu disseste, a Brigada Militar em Esteio está bem estruturada, tem um prédio próprio, tem uma frota de viaturas interessante, né, desgastada pelo tempo, até porque nesse governo não tivemos muitos investimentos aí devido a problemas econômicos, mas com bastante esforço e dedicação do efetivo, né, e a utilização racional dos meios disponíveis, a gente acredita que tem dado conta do recado, e a gente espera que isso continue agora sob o comando do Major Pereira Martins, que até agora foi o nosso subcomandante e que vai permanecer no comando da unidade. Isso é muito bom, que é um excelente profissional também, já esteve aqui numa outra oportunidade, já conversando junto com o Tenente Coronel. O senhor chegou nesse meio dessa efervescência na cidade, que foi a tragédia de 2015, que devastou o município. E como é que foi aos poucos colocar a casa em ordem? Tem uma boa estrutura, como também já havia citado, mas colocar a casa em ordem, dá o 34º Batalhão de Polícia Militar de Esteio a sua cara. Nós sempre tivemos uma política, né, de quando chegamos num novo local de trabalho, de procurar nos entrosarmos logo. Então, fazer visitas, conhecer as pessoas da comunidade, os poderes constituídos, né, nos inserirmos na rotina da cidade. Isso nós conseguimos atingir
né, com sucesso aí. E a isso devemos o que eu acredito que foi um bom trabalho baseado em dados concretos, em estatísticas, em informações que a comunidade nos alcançou, e a partir daí trabalhando as demandas, participando sempre de reuniões, estando sempre aberto a discutir as questões de segurança, porque a segurança pública ela não deve ser encarada como um assunto de polícia exclusivamente, ela deve ser compartilhada por toda a sociedade. Todos os órgãos devem estar preocupados com isso, porque onde não há segurança, onde não há tranquilidade para o desenvolvimento, com certeza não vai haver a tranquilidade para que outras atividades sejam realizadas. Então, nós trabalhamos essa integração e isso vai continuar sendo feito, e eu espero, né, no meu novo local de trabalho, que vai ser, como eu já lhe falei, Santana do Livramento, né, assumindo lá o comando regional da Fronteira Oeste, com responsabilidade sobre 23 municípios. Lá também nós pretendemos incutir esse ritmo de trabalho, aplicar essa metodologia para também obtermos o mesmo sucesso que tivemos aqui. No seu caso, necessariamente, o senhor veio anteriormente de São Leopoldo para Esteio. Quais são os principais problemas enfrentados pela Brigada Militar de Esteio na questão de segurança? Quais são os 3 primeiros problemas que a Brigada enfrentou durante o período que o senhor estava aqui no batalhão, na questão da violência, que todos nós sabemos que tem índices alarmantes em relação a N fatores que ocasionam isso, e que aos poucos a Brigada soube dar a volta por cima e mostrou verdadeiramente quem são os nossos policiais militares de Esteio. Nós trabalhamos, a Brigada Militar toda trabalha em cima de números, né? Nós procuramos focar principalmente naqueles tipos criminais que estão em elevação. Aqui em Esteio, nós desde o início tivemos a noção de que o roubo a pedestre estava se destacando, né, o roubo de veículos, o furto em veículos, também principalmente na área central, e a partir daí adotamos estratégias para que isso fosse reduzido. Alcançamos sucesso, né, mas os números eles são muito dinâmicos. Um mês a gente vê uma redução, no outro mês já eleva um pouco, então nós temos que estar acompanhando esses números, trabalhando em cima, né, dos locais e horários de maior incidência para ali aplicar, né, os nossos recursos, que não são muitos, né, desde o início, e esse é um problema que atinge toda a brigada. A gente trabalhou com deficiência de efetivo, né, poucas semanas atrás tivemos um acréscimo aí, em virtude da formatura de uma turma de 1.000 e poucos policiais em todo o estado. Então nós aqui em Esteio também recebemos 20 desses policiais, e isso já deu um fôlego, né? Mas ainda continuamos aqui, e na maioria das unidades da brigada, com um efetivo abaixo do que deveria ser, do que seria o ideal. Então nosso trabalho tem que ser, como eu disse, focado para poder dar uma resposta em cima de crimes localizados. Até porque a população aumentou ao longo dos anos, não só a questão da Brigada Militar, mas a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros também. Também temos a noção que o senhor o senhor pegou os primeiros anos da atual gestão estadual, do atual governador José Sartori, da grave crise que a segurança pública teve. Nós somos um dos poucos batalhões aqui em Esteio que foi tranquilo se comparado com outras cidades ao redor também. Como é que hoje o senhor integra o batalhão? Como é que foi para superar esses problemas, principalmente financeiros, parcelamento de salário, não ter um aparato, não ter muitas vezes armamento, não ter um carro apropriado? Até porque nós temos a noção através da mídia que hoje muitos criminosos têm um grande aparato de deixar muita polícia, inclusive de países desenvolvidos, no chinelo. Né? Como é que foi lidar, saber colocar nos trilhos a corporação? A grande preocupação, né, e responsabilidade do comandante, e não só falando de mim, mas de todos os comandantes envolvidos no processo aí,
de uns anos para cá é trabalhar a motivação do efetivo, né? As dificuldades financeiras, elas existem, elas estão aí, os meios não são os ideais e muita gente, em virtude disso, né, e tendo condições de se aposentar, acabou se aposentando, indo embora da brigada para a reserva e tal. Então, isso aí nos causou ainda um maior déficit efetivo. Mas, utilizando dos meios que nós temos, os recursos disponíveis, nós trabalhamos essa motivação, chamando à responsabilidade os policiais, né, fazendo com que eles entendessem que a comunidade, e principalmente no nosso caso, a comunidade de Esteio valoriza muito a brigada e merece o melhor tratamento possível, merece a melhor atenção possível, apesar das dificuldades. E eu acredito que fomos felizes nessa empreitada, né? Toda oportunidade que nós tínhamos de conversar com o efetivo era nesse viés, nesse sentido que nós trabalhávamos, e o nosso efetivo é um efetivo comprometido, a maioria reside no município, o que facilita bastante. Então, nosso trabalho, acredito que tenha atingido também sucesso nessa parte. Queria mandar um abraço para a Odete, que está nos acompanhando também, a Odete Diogo, lá em Porto Alegre, o Luciano Longaray, que inclusive manda uma mensagem para o senhor. Quero parabenizar a nossa Brigada Militar aqui do município, pois tenho notado o aumento de brigadianos na cidade. E isso traz um pouco de tranquilidade, apesar de que em alguns locais, como perto do supermercado Big, ainda ter alguns assaltos a pedestres ali no entorno da Avenida Senador Salgado Filho, Soledade, Rio Pardo, naquela região ali. Abraço a todos, muito obrigado, Luciano, um abraço para você também. E a todos que estão pela nossa live, tá? Os que estão curtindo, compartilhando, que estão nos assistindo pessoalmente, o nosso programa hoje, Tarde em Destaque, com o nosso comandante, Tenente Coronel José Nilo Correia Alves, do 34º Batalhão de Polícia Militar aqui de Esteio. Outro empecilho também, como foi trabalhar com o executivo? O senhor pegou um período de transição da gestão anterior, do ex-prefeito Gilmar, e agora atual prefeito Leonardo Pascoal. Como foi esse período transitório e como foi esses primeiros meses com a atual gestão e como foi aqueles 2 anos finais da gestão anterior? Desde o início nós procuramos, né, como eu falei antes, estabelecer canais de comunicação e levar demandas para os poderes, tanto o executivo como o legislativo e o judiciário, né, no sentido de que eles também colaborassem com a segurança pública do município, e fomos muito bem compreendidos, né, as nossas propostas aí foram entendidas, e através do CONCEPRO, principalmente, que é muito bem estruturado em Esteio, sob a presidência do Longuinho Musicante, a gente teve aí o repasse de recursos. O executivo já criou essa cultura de incluir em orçamento recursos destinados à segurança pública, né? Muitos dizem que a segurança pública é responsabilidade do Estado e o município teria outras atribuições, mas nós entendemos que o município, tanto na gestão anterior quanto na atual, também abraçou essa causa, que os recursos eles estão escassos, né, em nível estadual. Então o município tem que participar, e o nosso município de Esteio tem dado essa contribuição. E muito do que nós temos hoje em termos de manutenção de viaturas, de manutenção do predial, é custeado pelo município, com os recursos então repassados em peça orçamentária. O Poder Legislativo também foi um parceiro, em diversas ocasiões, aí, atendeu demandas que foram levadas pela Brigada Militar. O Poder Judiciário, e aqui deixo um agradecimento ao atual juiz da comarca, Dr. Max Akira, né, que chegou há pouco tempo na cidade, mas que também foi receptivo às demandas da Polícia Militar e da Polícia Civil, dos órgãos de segurança como um todo, dando respaldo às nossas ações. Então é um trabalho integrado, né, que tem tudo para dar certo dentro das possibilidades que se apresentam. Recentemente até foi noticiado a questão da segurança no estado de São Paulo, que por muitos anos era um dos mais violentos do país, e hoje está
está tendo um decréscimo muito expressivo e estados como o nosso Rio Grande do Sul, que era um dos exemplos de segurança, está fazendo o caminho inverso. O que pode ser feito para reverter essa situação, para que os cidadãos gaúchos possamos voltar não voltar na questão do tempo, mas temos uma segurança como havia nos anos 70, nos anos 80, até antes também, poder sair às ruas tranquilamente, não ter problemas com assalto, muitas vezes homicídios por pouca coisa, ou muitas vezes nem roubam, só matam uma pessoa por matar. O que a questão da segurança, e o senhor, além de tenente-coronel e como cidadão, vê essa situação? Eu entendo que o que o Rio Grande do Sul hoje está atravessando em termos de criminalidade é o que São Paulo, né, como tu mencionaste, já vivenciou e aprendeu, e hoje tem uma política na área de segurança pública que aparentemente está dando resultado. Então, eu entendo que a segurança pública ela passa por investimentos, né, principalmente. E se o Estado de São Paulo hoje tem condições de fazer esses investimentos, com certeza vai ter reflexo no índice de criminalidade. Espero que o atual governo, que os governos futuros do Estado consigam equilibrar as contas e fazer mais investimentos, principalmente na área de segurança. Porque a área de segurança, a área de saúde, a área de educação são áreas básicas, né, e que dependem do investimento público. Então, havendo recursos, tudo fica mais fácil, né. Essa questão que tu colocaste dos roubos, né, a gente vê que dificilmente todos os roubos ou a tranquilidade de uma forma geral será alcançada, né. Alguns crimes, e a gente espera que os crimes menos violentos eles continuarão ocorrendo. Principalmente movidos pela questão da drogadição. Nós vemos que hoje o principal problema é o tráfico e o consumo de drogas, porque pessoas que estão ali movidas pelo vício, muitas vezes tendem a roubar, como tu disseste, coisas de poucos valor, principalmente hoje em dia, é o celular, são objetos que estão mais à mão, vamos dizer assim, desses ladrões, aí, desses elementos que tentam se apropriar do que é alheio. Então, é uma situação difícil, nós temos trabalhado muito essa parte, temos feito muitas prisões, o que atrapalha também, né, a questão da segurança pública é a falência do sistema penitenciário, né? Nós estamos acompanhando aí diariamente na imprensa a questão das custódias na frente das delegacias, porque o sistema penitenciário não tem vagas para acomodar todos os que são presos. Então, é um contexto todo, é uma conjuntura, né, que, se for melhorada, com certeza vai ter reflexo direto na tranquilidade, né, no dia a dia do cidadão. Antes disso, a gente depende de muito trabalho dos órgãos policiais com a comunidade como um todo. A questão da construção de presídios, com certeza, claro, ajudaria muito a sanar essa questão. Mas a senhora acha que é a opção correta no seguinte, é a solução para todos os problemas ou não? A construção de mais presídios só vai amenizar se não houver outros trabalhos ao redor? Hoje o principal problema são as vagas, né, a deficiência de vagas no sistema penitenciário. Esse é o principal problema que se apresenta. Então, acho que deveria ser prioridade, até política, a construção de presídios e de vários presídios, né, até para procurar acomodar e minimizar o problema que existe em algumas casas prisionais aí com superlotação. Mas é uma das coisas, uma das providências, né, e passa por isso também a questão da legislação, né, que não é local, não é municipal e não é estadual, é em termos federais, uma adequação do Código Penal, do Código de Processo Penal. Tudo isso aí vai melhorar e facilitar a aplicação da lei pelos profissionais da área, né. Então, são vários aspectos. O investimento público, eu já falei, também não pode faltar em termos de aumento de efetivo, de melhoria das condições materiais. Tudo isso vai, no futuro, se puder ser feito, vai melhorar as condições.
A Odete Diogo aqui fala, boa tarde, boa tarde, Odete, muito obrigado mais uma vez, que acompanha sempre nossos programas aqui da Rádio Destaque. Nós, moradores do bairro Novo Esteio, estamos assustados com o aumento da violência, roubos e assaltos à mão armada no bairro. Por acaso, terá um plano B para... Não no seu caso, que já está saindo, mas o Major Pereira Martins está estudando a viabilidade e com certeza aumenta muito a criminalidade nessa região da cidade em função agora do início da 40ª Expo Inter, que começa no próximo sábado? Baseado em observações anteriores e nas estatísticas, nós sabemos que o bairro Novo Esteio ele é o bairro que mais sofre, né, nessa época aí de pré-Expo Inter e durante a Expo Inter e pós-Expo Inter. Então nós temos um planejamento e vai ser desenvolvido aí sob o comando do Major Pereira Martins no bairro, né? Hoje mesmo nós tivemos o lançamento de uma nova modalidade de policiamento, que é o policiamento com bicicletas. Nós buscamos essas ferramentas e a partir de hoje o pessoal do bairro e do Novo Esteio vai notar essa presença policial a mais. Mas é bem complicado, né? Nós já viemos trabalhando ali no Novo Esteio já há algum tempo, tivemos inclusive audiências públicas, né? Reuniões no bairro e temos procurado dentro das nossas possibilidades a intensificação do policiamento ali. Mas é um bairro que estrategicamente ele tem muitas saídas, né? Muitas possibilidades de fuga. Então, principalmente a questão do roubo de veículo, a gente vê como um dos índices que tem se elevado dentro do bairro. Mas nós estamos trabalhando, estamos buscando, inclusive, o trabalho integrado com a Polícia Civil na parte de investigação para identificar esses delinquentes e efetuar prisões que nós já realizamos, né? Algumas e recuperamos alguns bens ali, alguns veículos, falando especificamente desse tipo aí, já recuperamos, mas é aquela história, né? As prisões elas são feitas, mas a legislação muitas vezes acaba fazendo com que esses marginais retornem, né, às que ruas, não é culpa da Brigada Militar. Que já é um contexto de legislação, né, como eu falei, que tem que ser alterado e não depende de nós. Mas essa moradora e a população do bairro Novo Esteio pode ficar tranquila que a Brigada Militar tem consciência desses problemas. E como eu falei agora, sob o comando do Major, a Brigada está sempre disposta a conversar, a receber, né, as comissões, a participar de reuniões e está sempre dando a demonstração do que está sendo feito, né? É uma obrigação nossa. Isso é muito bom. Isso é muito bom, Odete. Não sei se a resposta foi o que você esperava, mas está aí. Eu acho que é muito oportuno, um bom esclarecimento do Tenente Coronel José Nilo, e vamos trazer numa oportunidade o Major Pereira Martins também para falar do trabalho que ele vai assumir em breve. Já está no caminho, né? Mas vai ser o titular, então. E claro, eu acho que a comunidade, não só do bairro Novo Esteio, mas de toda a cidade, eu acho que sempre busca uma explicação para o problema, do que está ocorrendo. O Novo Esteio tem estes problemas em relação à feira, em relação a essas fugas. Mas quais assim, os bairros chaves da cidade, onde que a Brigada, neste período que o senhor atuou, teve grandes problemas? Problemas no sentido índices de violência, independente de qual for, acima do que se esperava, ou se comparado com o ano anterior, foi além dos números? Nós podemos dizer que Esteio, né, por ser a menor cidade do estado, aí, com 32 km², é quase um grande bairro, né? Então, a maioria dos crimes são pulverizados em toda a área, mas tem alguns que chamam a atenção. E o roubo a pedestre, ele tem acontecido mais nas proximidades das estações do Transurb, né? No centro, e as pessoas que deslocam para dentro do bairro Novo Esteio. E também ali no bairro Tamandaré, próximo à estação Luiz Pasteur. Então ali nós temos empregado esforços, principalmente de manhã cedo e no final da tarde, quando as pessoas voltam para suas casas, para tentar minimizar esses problemas.
Outra questão que nos preocupou bastante e que se destacou dentro da minha época aqui foi a questão dos bairros Pedreira, né, da Vila Pedreira e lá na divisa com Sapucaia do bairro Primavera, né, que a gente verificou algumas situações e trabalhou junto com a Polícia Civil na questão de mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, fizemos o cumprimento em conjunto, algumas ações conjuntas aí, né, na questão de drogas, né, tráfico de drogas e consumo. Então, poderia citar esses dois bairros, né, a Vila Pedreira e o bairro Primavera, como de vulnerabilidade dentro do município. Que são os extremos da cidade, mas ficam áreas muito próximas. O Primavera, que tem a fuga para o bairro vizinho Sapucaia, tem a RS 118, e a Vila Pedreira tem uma parte da cidade, tem o bairro Novo Esteio e também tem a BR 116 também. Perfeitamente. São circunstâncias, né, geográficas que facilitam. Então, nós temos que saber analisar essas questões aí e procurar trabalhar, muitas vezes, em conjunto com o comando do município vizinho para realizar algum trabalho mais efetivo, mais eficiente nesse sentido. A Odete mandou agora agradecendo a sua resposta, tá, e as informações sobre o policiamento com bicicletas, tá, e ela crê que esta novidade, que já está em atividade, irá contribuir e muito na prevenção da violência, não só no bairro, mas em toda a cidade também. Nós temos a consciência que o policiamento de bicicleta, assim como o policiamento a pé, pela proximidade com a comunidade, é aquele que a comunidade mais gosta, né? Que a pessoa gosta que na frente da sua casa, do seu estabelecimento comercial, tenha um policial caminhando, né? O andando de bicicleta e tal. O policiamento motorizado, ele é o mais adequado pelas questões de deficiência de efetivo, porque ele tem uma mobilidade maior, né? Se der uma ocorrência num bairro próximo, tem como deslocar a viatura e atender a ocorrência, enquanto que se estivesse a pé seria mais difícil. Mas nós temos essa consciência, né? E estamos empregando, agora com a chegada dos novos soldados, aí, o policiamento a pé de uma forma mais intensa, e temos recebido manifestações positivas por parte da comunidade. Vamos continuar nesse ritmo aí, né? Porque, como eu disse, é aquele policiamento mais próximo e que dá uma sensação de segurança maior para a comunidade. Bom, agora só tem esse novo desafio, que é um comando regional, que abrange 23 municípios, que abrange a fronteira, a grande parte da fronteira do Rio Grande do Sul. Qual é esse desafio agora? O que, por exemplo, já lhe transmitido e que é diferente da nossa realidade? Apesar de estarmos num estado, mas nós temos diversas realidades. A nossa realidade, região metropolitana, muitas vezes é diferente da capital, é diferente do Vale dos Sinos, Vale do Paranhana, da Serra, do Litoral, enfim. Do pouco que foi lhe passado, o que de peculiaridade vai ter ao assumir este comando a partir de setembro? O Comando Regional da Fronteira Oeste, responsável então por 23 municípios, né, realmente tem uma realidade bem diferente da região metropolitana. Até porque eu sou da região, acompanho há mais tempo, e agora com essa vislumbrando a assunção do comando lá, nós procuramos nos informar, e as questões mais preocupantes lá são o abigeato, né, porque são grandes extensões de áreas rurais, onde fica difícil a prevenção desse tipo de crime. Então, eu sei que lá existem patrulhas rurais, existem esforços, e chegando lá, nós vamos nos inteirar do que está sendo realizado e o que pode ser melhorado. Então, o abigeato é uma questão, a outra questão é a fronteira propriamente dita, né? Nós sabemos que entram por ali armamento, entram, né, substâncias ilícitas de todas as formas. Então, nós vamos tentar também, em consonância com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, desenvolver ações para combater também o contrabando e a entrada de armamento dentro do país. Que é muito grande e que toma uma proporção que não tem tamanho, chega aos grandes centros, e aí é que começa a questão da violência, principalmente as capitais, que depois vai migrando para as regiões mais ao entorno destas cidades. E o abigeato, que inclusive já foi tema de reportagem de uma rede, de um programa de televisão, da magnitude que é.
Claro, nós aqui não temos em função das terras, mesmo as cidades ao redor não pode ter algum registro, mas não é de grande proporção do que em relação acontece na região lá. Perfeitamente. Esse é um crime característico pelas circunstâncias geográficas, né, da fronteira. Então, a gente acredita que vai ser o principal tipo criminal a ser enfrentado lá. Bom, nosso programa Tarde em Destaque hoje com o Tenente Coronel do nosso 34º Batalhão de Polícia Militar, José Nilo Correia Alves, que hoje está vindo se despedir, que ele já está indo para o comando regional que fica situado na cidade de Santana do Livramento, que abrange 23 municípios da região fronteira do estado do Rio Grande do Sul, e vai deixar o seu sucessor, que é o Major Pereira Martins, que já está no comando, já tem uma atuação, conhece tudo, participa inclusive de muitas reuniões, muitas audiências públicas relacionadas com a segurança, já está a par do que vai ser feito de policiamento ostensivo dentro do Parque Assis Brasil e ao entorno também por causa da Expo Inter, pela quantidade de pessoas que vêm ao evento, e que precisamos não só dentro do parque, mas fora também ao redor. A todos que estão curtindo a nossa página no Facebook, a página do Jornal Destaque, que vão assistir depois o programa, seja na página do Jornal Destaque, pela live que estão ao vivo, nós temos algumas pessoas que estamos assistindo, mas que vão acompanhar depois, ou pela nossa página no Facebook, TV Jornal Destaque também. Muito obrigado a todos nesta tarde, que ainda hoje às 5 horas tem o programa da Sani, tá? Caminhos do Axé, e amanhã às 10 horas o programa Tenda da Lore, com a nossa também colunista Lore Manuela da Silva, com cartas, leituras de mão, enfim, várias novidades amanhã a partir das 10 horas. Bom, qual é o legado que o senhor deixou no nosso comando aqui de Esteio, que assim, vai permanecer, vai ser, não digo uma reverência, mas assim, vai ser uma citação para os PMs que estão e vão falando ao longo da sua trajetória na carreira militar, dizendo, olha, estive em Esteio, atuei no período do Tenente Coronel José Nilo Correia Alves, e este legado foi esse para a cidade, para a nossa corporação. Em relação à comunidade, né, nós procuramos deixar aquela constante busca de parcerias, né, e a nossa política sempre foi de estar acessível, de discutir, de estar aberto às sugestões e procurar adequar o nosso planejamento às demandas que surgem. Então, eu acho que a principal lembrança que nós vamos deixar, né, perante a comunidade é essa, da parceria, da participação, da constante busca de comunicação com a comunidade. E perante o efetivo, nós sempre procuramos estar trabalhando a motivação, ser mais amigos até do que comandantes, né? Claro que nós sabemos que a responsabilidade principal é do comandante, então procuramos imprimir ali o ritmo do que nós achávamos correto, e eu acredito que houve um entendimento por parte da tropa. Procuramos fazer algumas melhorias também com a parceria da comunidade dentro do aquartelamento para oferecer mais dignidade aos policiais, e isso também nós conseguimos. Então, eu acho que a nossa missão foi bem cumprida dentro das nossas possibilidades, e eu espero que a Brigada Militar de Esteio alcance o máximo de sucesso, que vai ser o sucesso também da população. Isso é muito bom. Eu acho que um trabalho bem feito, mesmo chegando numa cidade que na época estava numa efervescência na questão dessa tragédia, mas eu acho que foi um trabalho que foi colocado, já veio de um sucessor que já estava com a casa em ordem, então foi bem mais tranquilo do que muitas vezes, no seu caso ou em outros que pegam alguns batalhões um pouco desorganizados, questões financeiras, enfim, má administração, mas não foi o nosso caso aqui em Esteio, pelo contrário. Com certeza. Temos um exemplo de trabalho, de gestão, tanto que também junto com o CEPRO, com o CEPRO e entidades parceiras conseguiram melhorar ainda mais as instalações do batalhão, proporcionar um conforto
para os brigadianos que atuam aqui. E, além disso, nós temos algo que também ajuda muito no trabalho de vocês, que é a questão das câmeras de vídeo monitoramento, que eu acho que não podemos deixar de citar, até porque a cidade de Esteio foi uma pioneira no estado, uma das pioneiras no país. Hoje nós temos cerca de 50 câmeras de vídeo monitoramento. A Brigada Militar tem um espelhamento, que, para quem não sabe, espelhamento é uma cópia, não é uma cópia, mas é o que a Guarda Municipal está acompanhando no Seminário Claretiano, através das câmeras. A Brigada também possui, então os dois têm a mesma visão do fato, que isso é muito importante. E o que essa função ajudou muito para vocês? O monitoramento, né, em Esteio, com poucos quilômetros quadrados de extensão, nós vemos como bem munido aí dessa ferramenta. São 50 câmeras espalhadas pelo município em locais estratégicos, e que realmente nos dão aí uma possibilidade de acompanhar fatos, né, que estejam acontecendo, e trabalhar na prevenção principalmente, e posteriormente na repressão, se for o caso. Ainda não temos a possibilidade, mas o secretário Damasceno está trabalhando nisso, né, de manejar as câmeras. O que acontece hoje, como tu mesmo disseste, é que a gente vê o que a Guarda Municipal, o que os operadores lá no Seminário Claretiano manejam. Então, eles é que, dentro do que eles estão vendo, do que chega de demanda para eles, movimentam as câmeras, e nós acompanhamos sem poder intervir nesse processo. Mas o esforço da Secretaria de Segurança é que a Brigada Militar também possa fazer essa operação das câmeras, e que vai melhorar bastante e tornar mais eficiente o trabalho. Mas é aquela história que eu já tinha mencionado, é a integração de esforços, é a integração de meios que vai proporcionar mais sucesso aí no combate à criminalidade. Maravilha, eu queria agradecer a todos que estão visualizando, mais de 100 pessoas, as pessoas alcançadas que vão acompanhar depois o nosso programa, mais tarde, à noite, na madrugada, enfim, muito obrigado mesmo. A gente já está se encaminhando para o final, eu sei que o senhor tem outros compromissos também. Qual é a mensagem que o senhor deixa? Isso é algo que, assim, não é o póstumo, mas é algo que, para encerrar esse período, para ficar para a história, para ficar para aqueles da cidade que um dia, porventura, vão assistir, vão dizer: olha, eu conheci o tenente-coronel, eu trabalhei com ele, e deixou uma marca na cidade. Entendeu? Qual é essa mensagem de encerramento deste trabalho aqui em Esteio? Bom, Anderson, eu gostaria, para encerrar, então, agradecer esse espaço, agradecer ao Jornal Destaque, a toda a empresa, né, que nos deu espaço aí, semanalmente, quinzenalmente, né, de estar discutindo assuntos relacionados à segurança. Agradecer, em nome do seu Miguel Luz, aí, a todos os funcionários da empresa Jornal Destaque, a qual eu desejo o máximo de sucesso, e tenho certeza que alcançarão. Agradecer ao Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, os poderes constituídos, né, no município, aí, que foram parceiros, e a comunidade como um todo, né, e aqui eu falo principalmente da CISI, do CDL, do CONCEPRO, né, que foi o que deu transparência e tratou aí de recursos que aportaram na brigada, vindos da comunidade e desses poderes que eu falei, e de recomendar à comunidade, à população, que acredite no trabalho da polícia, tanto da Brigada Militar quanto da Polícia Civil, que façam os registros das ocorrências, né, que é uma grande dificuldade que nós temos, e às vezes as pessoas dizem: o meu bairro está acontecendo muito tal coisa, e nós vamos ver os números e não temos os registros. E não é tudo aquilo, muitas vezes. Exatamente. Então, nós precisamos que as pessoas registrem, para que nós, né, analisando essas estatísticas, possamos adotar providências de pronto, né, prevenindo, tentando minimizar esses números. Então, a mensagem é essa: acreditem, liguem o 190, façam o registro das ocorrências, que a Brigada Militar de Esteio é uma das melhores, se não a melhor do estado aí, né, em termos de trabalho. Tá? Eu sempre dizia para o meu efetivo: o melhor batalhão da Brigada é aquele onde nós estamos. Então, isso eu acho que eu consegui incutir nos profissionais que trabalham em Esteio.
e eles estão hoje, com certeza, muito mais comprometidos com a comunidade do que estavam antes da nossa passagem por aqui. Tá, também a Simone Luz também está na escuta, está nos assistindo pela nossa live no Facebook, muito obrigado. Queria agradecer a todos, muito obrigado mais uma vez a sua presença aqui. Essa semana tem Jornal Destaque, então nas bancas, até sexta-feira tem jornal, inclusive a coluna do nosso tenente-coronel José Nilo também. Gente, o nosso programa de destaque está terminando, são 3 horas e 6 minutos em Esteio. Às 5 horas, Caminhos do Axé com a Sani. Tá? Muito obrigado, uma boa tarde a todos.